Voltamos com o TCE Notícia. No programa de hoje estamos falando sobre os problemas encontrados na fiscalização de 90 prefeituras do estado na cobrança do ISS. Você havia dito que os 91 municípios arrecadaram 2 bilhões e 900 milhões de reais. Bom, se houvesse de fato essa cobrança da fiscalização do ISS, que valor nós poderíamos ter? Essa medição é muito difícil de ser feita, né? Porque muitos fatores estão associados a essa fiscalização. Não é? Quando o fiscal atua em uma empresa ou em um segmento, não significa que só aquele segmento vai aumentar a arrecadação. Os outros, pelo efeito de demonstração disso, pelo sentimento de medo, de perceber que a fiscalização está atuante, passam a pagar também. Né? Fazendo um paralelo, se é que é possível fazer, mas um paralelo que eu acho que é razoável, com o resultado do Simples Nacional no município do Rio de Janeiro, que a partir da implementação da nota fiscal eletrônica, um pequeno ato de controle, o patamar aumentou em 20% a arrecadação daquele segmento, vamos imaginar que aumentasse 10% a arrecadação dos municípios em função da implementação da fiscalização, que foi o foco da nossa auditoria. Isso daria em torno de 300 milhões de reais a mais nos cofres municipais. E aí vou repetir o que eu já falei. Isso não significa que esses 300 milhões sairiam do bolso do contribuinte que já está pagando. Na verdade, esses 300 milhões vão sair do bolso do contribuinte que não paga, né? Então, isso não significa aumento de carga tributária. Com essa crise, os municípios têm que focar na fiscalização da sua receita própria, né? E é dali que ele vai conseguir minimizar o impacto dessa crise, cobrando IPTU, ISS. Os senhores diriam até que, por conta dessa crise, o TCE vai fiscalizar ainda mais, exatamente para poder dar conta dessa quantia que muitas vezes está sonegada. Eu não posso dizer que foi uma feliz coincidência, porque crise nunca é uma coisa boa, né? Mas o nosso planejamento não foi antes da crise. Na verdade, o ISS é o principal tributo, é o principal imposto municipal. E isso fez com que ele fosse o primeiro a ser fiscalizado com esse enfoque novo que está se dando no tribunal. Mas a crise veio logo em seguida, e talvez isso tenha tornado essa auditoria dado até mais uma importância maior a essas questões que a gente abordou. São questões questões de gestão, de melhoria de gestão, de melhoria de fiscalização. Então isso se tornou meio urgente, né? Embora sempre houvesse a necessidade. Não é a crise que... então quando não tiver crise eu não preciso fiscalizar. Não é isso. Tem outras questões associadas. A justiça tributária é uma delas. Né? Não se admite que o município não fiscalize, porque ele está ali para isso. Né? A gente tem um artigo na Constituição que diz que a administração tributária é essencial ao funcionamento do Estado, é prioritária, então isso é cogente. Né? Só que com a crise, digamos que isso vem à tona, né? Está na mídia, então é importante nesse sentido. O TCE denunciou essas irregularidades ao Ministério Público? A gente deu ciência ao Ministério Público. Isso é normal em termos de controle, né? Os órgãos de controle, cada um na sua esfera, atuam. E no nosso caso, foi em relação principalmente à guerra fiscal. Muitas vezes essa guerra fiscal está suportada em leis municipais, leis que são constitucionais, mas elas existem e a administração tributária segue as leis municipais. Por conta disso, né, e das competências do Ministério Público, nós demos ciências desses casos ao Ministério Público para que eles ficassem cientes de que isso está acontecendo e na medida das suas atribuições, pudessem acompanhar a evolução disso. Agora, há casos em que a falha na cobrança do ISS não é uma questão de má-fé, mas sim da questão da própria formação, quer dizer, investir mais, talvez, na formação de determinados setores e até dos servidores? Isso que a gente acredita, né, de não ser má-fé. Só que o ISS é um imposto que ele é um ambiente que propicia oportunidades de ocorrência de fraude, né? Como já aconteceu escândalos em São Paulo, né? Então, essa não é... A gente tacou causas, né, que a gente entende pela nossa experiência de trabalho, técnicas, né? Então,
as principais causas que a gente atribuiu a toda essa falta de controle, a capacitação dos servidores é uma delas. Como é que a gente pode exigir do município fiscalizar banco se os fiscais não estão preparados para isso? Fiscalizar os grandes tomadores de serviço se não estão preparados para isso, né? Então essa foi a principal. Em 67 municípios fiscalizados, não tinha programa de capacitação. Não foram capacitados nos últimos 3 anos, por exemplo. Temos outras causas também muito diretas, como, por exemplo, tem 12 municípios que nem tem fiscal, né? Então, não tem como existir fiscalização num lugar que não tem fiscal, né? Uma outra que a gente pode destacar também é a questão da nota fiscal eletrônica. São 22% dos municípios auditados não têm nota fiscal eletrônica. Então, hoje em dia, não se admite mais com a tecnologia da informação o município não ter essa ferramenta que é necessária para poder realmente apurar o imposto do ISS. Entre as soluções, por exemplo, a questão de aumentar o número de servidores e a própria população, né, consciente da importância da cobrança desses tributos? O senhor acredita que seja importante? Sim. Aí, nesse ponto, a divulgação do trabalho do tribunal ajuda muito, né? O controle social é sempre muito importante, porque o controle externo ele é muito reduzido frente ao objeto que tem que ser controlado. E não podia ser diferente, né? O controle é bem menor mesmo do que o controlado. E aí a educação fiscal, nesse sentido, né? Tem um termo até que se usa, existem fóruns para isso, para informar a população da importância de se pagar o tributo, né? Em alguns países desenvolvidos, países, Estados Unidos, quem não paga imposto vai para a cadeia, e quem quer que seja, né? Famoso ou não famoso, né? Então, ele já tem esse sentimento de cidadania muito enraizado, já de muito tempo. A gente tem que precisa começar a internalizar isso também. E aí a população vai fiscalizar, digamos assim, vai passar a ver com maus olhos aquele que não paga o tributo, né? O imposto. Isso daria um ganho muito grande, um alcance muito maior no nosso controle. Porque entre tantos impostos, entre tantos tributos, o ISS é que incorre nesse problema. É um imposto complexo, assim como o ICMS também é. Imposto que necessita da atuação. Necessita da atuação do fiscal, exatamente. Ele é muito intensivo em fiscalização, diferente do IPTU, por exemplo, que a prefeitura emite o carnê e envia para a residência, todo mundo conhece o imposto. A gente não sabe, mas a gente paga ISS toda hora. Todo mundo paga ISS. Quando vai numa oficina, quando vai no salão de beleza, quando paga a conta, tem ISS ali. Então a população não percebe que paga o imposto. E aí parece que ele não existe. E esse imposto também, ele é fácil de ser sonegado, porque o serviço é um bem material, produz bem material. Então, nesse momento, tem vários prestadores de serviços prestando serviço e a fiscalização nem pode não ter acesso a isso, né? Então, a atuação da fiscalização nesse sentido é extremamente importante e necessária para coibir a sonegação. E o número de fiscais é que deveria ser qual? Como aumentar esse número de fiscais? Esse é outro número impossível de descobrir. Por quê? Porque varia muito tanto em relação à estrutura do município, se ele tem grandes empresas ou se ele tem muitas empresas prestadoras de serviço. E varia também em decorrência da tecnologia da informação. Hoje em dia, você precisa com certeza de muito menos fiscais do que precisava um tempo atrás. Hoje, com a nota fiscal eletrônica e com os sistemas todos informatizados, a gente tem hoje a escrituração fiscal eletrônica. Em breve teremos um ambiente nacional da nota fiscal de serviços eletrônica. Isso vai possibilitar a troca de informações imediatas entre o banco de dados do município, o banco de dados da Receita Federal, de outros municípios. Então, o número de fiscais vai ser bem reduzido em função disso. Então, ainda não existe um número que seria um número, né, que, esse município tem pouco fiscal ou tem muito fiscal. Por isso que a nossa auditoria nem tocou nessa questão. Obviamente que não ter fiscal nenhum é um problema. Mas a partir desse problema, não ter fiscal nenhum, os que tinham fiscais, a gente procurou ver que fiscalizações que eles realizavam. Porque, independente do número de fiscais, a gente entendeu que aquelas atividades eram fundamentais. Então, se eles não fazem, por exemplo,
alguma daquelas atividades pode ser por falta de fiscais. Aí eles vão avaliar e, se for o caso, contratar mais fiscais ou contratar um sistema. Aí vai depender de cada situação. Bom, a Escola de Gestão oferece uma série de cursos para os servidores de capacitação. Há um específico para a questão do ISS? Pode. Não, com certeza. A gente, desde 2012, vem fazendo essas auditorias temáticas, abrangendo vários municípios. Então, na nossa estratégia de controle, o que a gente espera, o nosso objetivo é que os problemas sejam resolvidos ao final, né? Então, nesse primeiro momento, a gente fez a auditoria nos 90 municípios, identificou vários problemas. E esses problemas foram encaminhados aos municípios, aos gestores, para que eles resolvessem. Nesse período, entre essa auditoria e o monitoramento dessa auditoria, o monitoramento é uma outra auditoria que nós vamos fazer para verificar se os problemas foram resolvidos, né? Nesse período, nesse intervalo, a gente já havia planejado desde antes, né, a realização dos cursos. Já foram realizados dois cursos no final do ano passado, na Escola de Contas, sobre a auditoria do ISS. É sobre o que foi encontrado, sobre os problemas encontrados, sobre os nossos critérios, os critérios que nós utilizamos, sobre as nossas recomendações, né, para que os gestores, né, na verdade os técnicos do município que estão ali no dia a dia da administração, discutam naquele ambiente acadêmico, é um ambiente mais tranquilo, um ambiente que a troca é muito interessante. A gente, como, no caso o Leandro, que é professor nesse curso, observa muito a troca de informações e de experiência entre os municípios, é muito interessante. E a gente espera que com isso aumente a eficácia da auditoria. Quando chegarmos no monitoramento, os problemas, se Deus quiser, estarão resolvidos, ou grande parte deles. E aí sim, esse é o sucesso que se espera de um trabalho como esse. Quer dizer, apesar dos problemas identificados, com certeza essas auditorias só favorecem a eficácia do trabalho do TCE. Com certeza. Esse curso também, ele é um curso voltado para a prática, né? A gente abandonou um pouco, podemos dizer assim, aquele curso teórico, né, de explicar da legislação do ISS, das normas gerais, da Constituição, para casos práticos, voltado exclusivamente para a auditoria que a gente realizou. Foi assim que a gente fez em auditorias anteriores, como foi a gestão do crédito tributário, nós fizemos um curso de gestão do crédito tributário, e dessa vez agora o ISS, e nas próximas vamos fazer curso voltado para o tema, de forma ao que o Eduardo falou, fortalecer nosso critério e aí dar todas as possibilidades e oportunidades para o jurisdicionado cumprir a nossa determinação. Ou seja, vai ser difícil no monitoramento a gente não ter a desculpa de que o contribuinte, de que o jurisdicionado não cumpriu aquela determinação. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Agradeço a presença dos senhores. Muito obrigada. O TCE Notícia fica por aqui. Mas se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!